Boa noite, sou Paulo Henrique Silva Rodrigues, estudante de Educação Física, bacharel, e eu venho aqui para vocês fazer esse vídeo e falar sobre as técnicas básicas de modalidade de luta. Eu venho falar sobre a luta curta, média e longa distância. Eu vou falar sobre a importância do treinamento nessas modalidades, né, explorando essas práticas e falar como elas podem melhorar nossas habilidades físicas e mentais com sua prática. As três modalidades de luta, a primeira é o judô, que é uma luta em distância curta, que eu vou falar. Depois eu vou falar sobre o boxe, que é uma distância média, e depois eu vou falar sobre o taekwondo, que é uma distância considerada mais longa, né? Então, começando, né, com o judô. O judô que significa caminho suave, né? É uma arte marcial japonesa criado por Jigoro Kano em 1882. Ele desenvolveu o judô a partir do jiu-jitsu com o objetivo de criar uma prática que promovesse o desenvolvimento físico, mental e moral de seus praticantes. O judô se tornou um esporte olímpico em 1964 e é praticado por milhões de pessoas em todo o mundo. Falando das suas habilidades, né, e melhorias, do condicionamento físico geral que o judô proporciona, o judô exige força, né, resistência, flexibilidade, agilidade, velocidade e coordenação motora. Os treinos trabalham diversos grupos musculares, promovendo um condicionamento físico completo. Força e potência. As técnicas de proteção e mobilização exigem o desenvolvimento de força e potência muscular, essenciais para executar os golpes com eficiência. A prática constante melhora o equilíbrio e a coordenação corporal, habilidades importantes não apenas no judô, mas também em diversas atividades da vida diária. Os alongamentos, os movimentos específicos do judô aumentam a flexibilidade e a amplitude dos movimentos, prevenindo lesões e melhorando a postura. O judô também desenvolve a consciência corporal e de como ele se move no espaço, aprimorando a percepção e o controle dos movimentos. O judô também te promove disciplina e foco, né? Com treinamentos rigorosos do judô exige a concentração, qualidades que se estendem para outras áreas da vida, como estudos, trabalho, né? O judô enfatiza o respeito, né, pelo seu mestre, o sensei, pelo professor, pelos colegas de treino e pelos adversários. A humildade é cultivada através de constantes buscas e aprimoramento e aprendizado. A superação de desafios e a conquista de novas habilidades do judô aumentam a autoconfiança e a autoestima. O judô também ensina nos manter a calma e o autocontrole em situações de pressão, tanto dentro quanto fora do tatame. Durante os treinos de lutas, o judoca precisa analisar seu oponente, antecipar seus movimentos e tomar decisões rápidas e eficazes. Aprender a cair e a se levantar, tanto literalmente quanto metaforicamente, desenvolve a resistência, resiliência e a capacidade de lidar com a derrota e os obstáculos. A prática regular do judô pode reduzir o estresse, a ansiedade e até mesmo sintomas de depressão, promovendo bem-estar emocional. Em resumo, o treinamento do judô é uma prática valiosa que oferece inúmeros benefícios para o corpo e para a mente, além de desenvolver habilidades de defesa pessoal e um excelente condicionamento físico. O judô molda o caráter, ensina valores importantes e contribui para uma vida mais equilibrada e saudável. Agora, a luta em média distância, vamos falar do boxe. O boxe, também conhecido
com uma nobre arte. É um esporte de combate milenar que envolve dois atletas lutando com punhos cerrados, utilizando luvas protetoras em uma série de rounds com intervalos de descanso. Mais do que apenas socos, o boxe é uma disciplina complexa que exige técnica, estratégia, agilidade, força e uma grande dose de inteligência e tática mental. Dominar as técnicas básicas do boxe é crucial antes de avançar para movimentos mais complexos e combinações. Por exemplo, a guarda, a postura fundamental do boxeador, que protege o rosto e o corpo enquanto permite a geração de golpes e a movimentação eficiente. Existem diferentes tipos de guarda, como a guarda ortodoxa, pé esquerdo à frente para destro, e a guarda supã, pé direito à frente para canhotos. Uma boa guarda envolve manter os punhos altos e os cotovelos fechados, protegendo as costelas, os joelhos levemente flexionados para a mobilidade e o peso do corpo distribuindo de forma equilibrada. Jogos de pés pode ser chamado de footwork. A movimentação eficiente sobre o ringue é essencial para criar ângulos de ataque, esquivar de golpes e manter o equilíbrio. O jogo de pés envolve pequenos passos laterais para frente e para trás, mantendo sempre uma base sólida, evitando cruzar as pernas. A agilidade e a coordenação são cruciais aqui. Também temos que falar a parte do ataque, né? Que os socos são fundamentais para essa luta, né? Tem o jab, um soco rápido, direto, com a mão da frente, né? A mão não dominante naturalmente é usada, né, para medir a distância, manter o oponente afastado e preparar outros golpes e pontuar. Também temos o soco direto, um soco potente, com a mão de trás, né? A mão dominante normalmente é usada para o soco direto, lançado em linha reta, utilizando a rota do corpo para gerar força. Temos também o gancho, um soco curvo lançado lateralmente, visando as laterais da cabeça ou do corpo do oponente. A força do gancho vem da rotação do tronco e do quadril. Temos também o uppercut, né, um soco ascendente lançado de baixo para cima, visando o queixo ou o plexo solar do oponente. Requer uma flexão de pernas e uma explosão para cima. Tão importante também é a defesa, né, quanto ao ataque. A defesa no boxe envolve evitar de ser atingido e também atingir com contra-ataque. As técnicas básicas de defesa incluem o bloqueio, né, usar as luvas ou os braços para interceptar os golpes do oponente, né, aparar, desviar levemente o golpe do oponente com a luva, abrindo uma oportunidade para contra-atacar. Temos a esquiva, que é a minha preferida, né, movimentar a cabeça e o tronco para fora da trajetória do soco. Esquivar circular, flexionar os joelhos e mover o tronco em um movimento circular para desviar dos golpes na linha da cabeça. Temos o afastamento, o step back out, usar o jogo de pés para sair do alcance do oponente, a importância do treinamento para a melhora das habilidades físicas e mentais. Isso a gente tem que ser falado no boxe. O treinamento do boxe é extremamente rigoroso e abrangente. Visamos desenvolver uma ampla gama de habilidades físicas e mentais essenciais para o desempenho no ringue, que se estendem para a vida cotidiana. Para a nossa saúde, o boxe pode trabalhar diversas áreas, diversos músculos e até mesmo nossa capacidade cardiovascular, né, e física. Temos que no boxe você trabalha a força e potência, você trabalha a resistência cardiovascular com sessões de corrida, pular corda, sparring. Você também cria bastante agilidade e equilíbrio, né, com as esquivas, com o jogo de pés. Então isso nos dá um equilíbrio, uma noção de corpo, tempo e espaço muito boa.
E também trabalhar alongamentos, que na hora da calma, na hora de terminar as aulas, você trabalha a flexibilidade, alongamento de membro superior, membro inferior, que isso também é muito importante. E no boxe, como qualquer outro esporte, que nos dá a resiliência, a perseverança, que exige superar a dor, o cansaço, as adversidades, estar sendo golpeado por adversário, e desenvolve a resiliência mental e a perseverança. O boxe, o treinamento do boxe é dedicado não apenas para moldar um lutador ou um vencedor, mas também contribui significativamente para a formação de um indivíduo mais forte, disciplinado, resiliente e confiante em todas as áreas da vida. Vamos falar agora da modalidade de luta mais longo, Falamos do curto que é boxe, curta distância. Falamos da média distância, da curta distância, que é o judô, curta distância, que é o judô, da média distância, que é o boxe, e agora vamos falar da longa distância, que é o taekwondo. O taekwondo, que é uma luta que se joga mais com os pés, mas também tem as mãos também, mas os pés, as pernas, que são os membros mais longos do corpo, que mantém a distância. Então, o taekwondo é uma arte marcial coreana que se destaca pela ênfase em chutes altos e acrobáticos, embora envolva também uma variedade de socos, bloqueios e outras técnicas de defesa pessoal. A tradução literal de taekwondo é o caminho dos pés e das mãos que golpeiam, refletindo a importância dos membros inferiores e superiores na sua prática. É um esporte olímpico desde os Jogos de Sydney em 2000, o que demonstra seu reconhecimento global e sua natureza competitiva. As técnicas básicas do taekwondo são os pilares para a construção de um praticante eficiente e habilidoso. Elas são divididas em diversas categorias. Bases Seoji. As bases são as posturas fundamentais que fornecem equilíbrio, estabilidade e poder para a execução de outras técnicas. Algumas bases comuns incluem o Chariote Seoji, posição de atenção, pés juntos, corpo ereto, mãos ao longo do corpo, usada para iniciar e finalizar as formas e exercícios. Up Seoji, base de caminhada. Uma base curta com um pé à frente do outro, utilizada para movimentos lineares e ataques frontais. Up Seoji, base longa. Uma base mais longa que a de caminhada, com o peso do corpo concentrado na perna da frente, proporcionando maior estabilidade e poder para chutes e bloqueios. Temos também o The Witch Cube Seoji, base de retaguarda. O peso do corpo é mantido na perna de trás, permitindo defesas fortes e contra-ataques rápidos. Benyon Seoji, base do gato, uma base curta com a maior parte do peso na perna de trás, utilizada para agilidade e ataques rápidos com a perna da frente. Temos também bloqueios, Monkey Ji. Os bloqueios são utilizados para defender-se de ataques, desviando ou interceptando os golpes do oponente. Alguns bloqueios básicos incluem Are Monkey Ji, bloqueio baixo, usado para defender ataques na região inferior do corpo. Temos o Montogi Monkey Ji, bloqueio médio, usado para defender ataques na região do tronco. Temos o Ogu Monkey Ji, bloqueio alto, usado para defender ataques na região da cabeça. Temos o Sonal Monkey Ji, bloqueio com a borda da mão, um bloqueio versátil que pode ser usado em diferentes alturas. Socos, Jireji. Os socos do taekwondo são diferentes
na verdade, são diretos e focados, utilizando a rotação do corpo para gerar poder. Alguns socos básicos que incluem up, Jireu-ji, soco frontal, um soco direto com o punho, utilizando a base da caminhada e as bases longas. Temos também o Montogi, Jireu-ji, soco médio, um soco direto visando o tronco. Temos o Ogu, Jireu-ji, soco alto, um soco direto visando a cabeça. Temos o chute, temos o Shagi. Os chutes são as marcas registradas do Taekwondo, com uma grande variedade de técnicas que exploram as flexibilidades e o poder das pernas. Alguns chutes básicos incluem up, Shagi, chute frontal, chute direto com a sola do pé. Temos o Yoke, Shagi, chute lateral, um chute potente com a borda externa do pé, visando o tronco e a cabeça. Temos o Doryo, Shagi, chute circular, um chute que descreve um arco, utilizando o peito do pé para golpear tronco ou cabeça. Temos o Bandae, Doryo, Shazi, chute circular invertido, um chute circular com a perna de trás, girando o corpo no sentido oposto ao chute circular tradicional. Temos também a defesa pessoal, o Sissio. Embora o foco principal muitas vezes seja o combate esportivo, o Taekwondo também inclui técnicas de defesa pessoal, como torções, imobilizações e escapes. A importância do judô, do Taekwondo, no treinamento para a melhoria das habilidades físicas e mentais, ele abrange e exige um alto nível de dedicação. Seus benefícios se estendem muito além da capacidade de lutar. As melhoras são flexibilidade, por ter ênfase nos chutes, forças e potência, porque os chutes têm que ser altos, né? Treinamento constante de chute, chutes altos, chutes giratórios. Também tem o equilíbrio, você trabalha equilíbrio e coordenação, por chutar, por golpear e ter que ficar numa perna só, né? Você troca diversas vezes as bases, né? Chutes e movimentos, também trabalha agilidade e velocidade com deslocamentos rápidos, chutes velozes e esquivas. Tem a resistência cardiovascular. As aulas de Taekwondo geralmente envolvem exercícios aeróbicos intensos, melhorando a capacidade cardiorrespiratória. E temos também uma melhoria que é a resistência muscular. Repetidas das técnicas e os exercícios específicos fortalecem músculos, principalmente inferiores, né? O judô também melhora e trabalha habilidades mentais, como disciplina, autocontrole, foco, concentração, respeito e humildade. A filosofia do Taekwondo enfatiza o respeito pelos outros, a humildade e a cortesia. Também é trabalhado perseverança e resiliência, confiança, autoestima, gerenciamento do estresse. A prática do Taekwondo pode ser uma excelente forma de liberar o estresse e a tensão. Temos também a tomada de decisão, que é muito importante. Durante o combate, os praticantes precisam tomar decisões rápidas e estratégicas. Em conclusão, o Taekwondo é uma arte marcial rica em história e filosofia, que oferece uma jornada de desenvolvimento físico e mental. Suas técnicas básicas fornecem a base para um aprendizado contínuo, enquanto o treinamento constante não apenas aprimora as habilidades de combate, mas também moda indivíduos mais fortes, disciplinados, confiantes e equilibrados em todos os aspectos da vida. Então, pessoal, esse foi as artes marciais, né, que a gente falou aqui. Falamos do judô, né, que é uma distância curta, falamos do boxe, que é uma distância média de combate, e falamos do taekwondo, que pode ser considerado uma distância longa de combate. Então é isso aí, escolha a sua modalidade e vamos treinar.